uma honra poder apresentar o professor José Miguel de Oliveira, que tem seus estudos de mestrado e doutorado desenvolvidos em Portugal, na Universidade do Porto. É um especialista no tema que nós vamos abordar agora, tem mais de 10 anos de pesquisa nesse segmento, teve chance de atuar muito próximo com pesquisas no Mosteiro de Arouca, e vai abordar para a gente temas como contabilidade em instituições religiosas, especialmente com o método de carga e descarga, que é um método que nós já tivemos chance de observar nesse curso, né? E faz uma ponte direta com uma das fases do jogo Débora, que também é objeto desse curso. Vamos aproveitar então o que tem a dizer o professor José Miguel de Oliveira. Olá, falando então dos aspectos metodológicos dos sistemas de cargas e descargas, interessa começar por explicar porque é que o método se chama como se chama. Cargas significa ficar encarregue de alguma coisa, de bens ou de dinheiro. E descargas significa ficar desobrigado dessas mesmas coisas, que são bens ou dinheiro, tipicamente porque se passam essas coisas a uma segunda pessoa ou então porque se gastam de uma forma que é justificável. Portanto, a essência do método baseia-se na contabilidade individual, na responsabilidade individual de quem fica encarregue de dar bom uso ou de transmitir bens ou dinheiro. Essa pessoa fica carregada até ao momento em que essa pessoa entrega ou gasta devidamente aquilo que deveria e nesse momento fica descarregada. Cargas e descargas significa, portanto, isso. Este tipo de método aplica-se a organizações com hierarquias bastante rígidas e verticalizadas, portanto, bastante formais. A noção de responsabilidade individual é evidentemente muito importante. É levado à letra de lei esta questão das cargas e descargas, portanto, quem fica encarregue fica mesmo encarregue e responde perante faltas. É um método muito vocacionado para a prestação de contas. Alguém que reporta a um superior tem que lhe prestar contas daquilo que fez com aquilo que lhe deram. É um sistema que baseia a sua eficácia na existência de regras muito claras, na rastreabilidade das operações e na vigilância mútua. É colocado um grande cuidado na salvaguarda dos ativos, portanto as coisas são para ser preservadas, o que ocasiona que este tipo de organizações e este tipo de métodos baseia-se muito na existência de cofres, baseia-se muito na existência de armazéns, tipicamente trancados à chave. A chave acompanha o titular da função que por sua vez escreve os livros de contas, de forma a que, entre aspas, não possa haver desculpas. A pessoa tem que ter os meios suficientes para salvaguardar as coisas que lhe foram confiadas, de forma a que possa ser accountable por elas. Controle sobre a totalidade das receitas. Importante explicar que este método é cego a tudo aquilo que não foi ainda recebido ou não foi ainda pago. Portanto, o método inicia o seu registro por cargas e descargas a partir do momento em que se recebe alguma coisa. Ora, esse recebimento tipicamente tem a ver com um direito adquirido de alguma forma, por exemplo, um conjunto de terras que se detém e que geram determinada renda. Portanto, paralelamente ao controle das cargas e descargas, tipicamente nesses sistemas existem controlos do inventário dos bens produtores dessas mesmas rendas. Orçamentação das despesas e controlo da sua razoabilidade. Como característica aprimorada deste método, e uma vez conhecidas as receitas, porque elas contam desse tal rol que acabei de explicar, normalmente também existe uma previsibilidade das despesas que as torna orçamentáveis. Tipicamente são conhecidos a relação dos salários a pagar, ou a quantidade de comida que deve ser entregue a uma determinada comunidade, ou a qualquer outro tipo de despesa certa e sabida que consta de uma emenda de despesas que normalmente vem anexa ou como elemento de contas subsidiária deste mesmo método. Justa posição entre função, atividade económica e organização contabilística é também uma característica deste método. Não existe propriamente a função de contabilistas e de auxiliares da contabilidade que o façam a tempo inteiro, a não ser em casos de organizações muito grandes.
Normalmente os livros de contas acompanham quem desempenha as suas atividades no dia-a-dia. Primada a sustentabilidade das organizações por contraposição ao conceito de lucro. Este aspecto é muito importante. Realmente não se encontram nas demonstrações que resultam deste método das cargas e descargas o conceito de lucro ou sequer o conceito de capital, porque ele não faz muito sentido em organizações onde não está propriamente em causa distribuir o que sobra em cada ano ou ter alternativas de investimento diferenciadas. Trata-se, sim, normalmente de perpetuar organizações onde, tipicamente, os seus membros permanecem por períodos muito longos. O caso, evidentemente, das organizações religiosas, mas podíamos extrapolar isto, se quiséssemos, em limite a lares de idosos, onde as pessoas também, quando ingressam, é para ficarem o resto das suas vidas. Concepção de riqueza, como algo diferente do conceito de capital próprio, é igualmente verdade, mas também tipicamente as organizações que adotam este método não têm grandes níveis de endividamento. São organizações que basicamente fazem uso de ativos para determinados fins. Falando dos aspectos metodológicos que vemos na literatura, porventura o autor que melhor conceituou aquilo que são as características fundamentais do método de cargas e descargas foi um senhor chamado Littleton, numa obra já bastante antiga, de 1961, e que identificou as 7 características que se encontram aqui descritas neste slide e que são um resumo do que nós acabamos de falar. Portanto, baseiam-se este tipo de organizações que adotam este método e, portanto, a eficácia do método depende da montagem da organização operacional de tarefas, incluindo a divisão das mesmas, portanto, a segregação das tarefas por vários oficiais, a formação de cada oficial nas tarefas a desempenhar, incluindo a supervisão e inspeção frequente. Importante aqui dizer que tratam-se de tarefas, normalmente, contabilísticas bastante simples. Montagem de um sistema contabilístico interligado, adaptado à estrutura humana, por sua vez está adaptada aos negócios. Montagem de um sistema de armazenamento e salvaguarda dos bens eficazes. Segregação das tarefas entre quem recebe e quem paga, por um lado, e entre quem faz os registros das receitas de produção e quem as autoriza, de forma a que exista claramente esta noção de alguém entregar ao outro e não poder disfarçar, por exemplo, faltas com despesas que não fez. Programação de inventários periódicos para confirmar essencialmente os balanços, os saldos finais, e programação de auditorias. Características usualmente presentes em sistemas de cargas e descargas: portanto, existência de estatutos, constituições, avisos, ordens e instruções, rotação de funções, de que já falamos, a segregação de tarefas, utilização extensiva de recibos. Portanto, fisicamente é muito notório, quando vemos arquivos deste método, a existência de muitos recibos. Normalmente quem entrega alguma coisa pede recibo a quem recebe essa mesma coisa, de forma a poder provar que entregou aquilo que devia. Existência de auditorias periódicas. Normalmente existem auditores que formalmente exercem essa função. Livros de contas em formato e número pré-definido. Reporte de contas a uma entidade superior. Portanto, a noção de prestação de contas a alguém superior na organização. Unidades de medida de standard, portanto, para não haver confusão, por exemplo, entre metros, jardas, quilos ou arrobas, ou unidades que sejam heterogéneas e que, como tal, dificultem os procedimentos calculatórios. Métricas de tradução entre unidades de medidas diferentes também se encontram presentes e normalmente bem regulamentadas nestes métodos. Existência dos catálogos dos ativos geradores de receitas, o tal rol do ativo, do património, podemos dizer assim, da organização que gera as receitas. A existência da emenda de custos e preocupação em listar dívidas ativas e passivas que ficam em abertas, porque as organizações são mais cegas exatamente a esse tipo de eventos. Sistematizado que foi as características fundamentais do método de cargas e descargas, deixo-vos neste último slide apenas algumas sugestões de literatura mais clássica sobre este assunto e uma boa leitura.